Agora a gente vai falar de um outro aviamento, que são as fitas de cetim. Olha, gente, esse aqui é uma fita de cetim, tá? Tem ela em várias larguras. Eu amo fita, nossa, vocês não têm noção. Eu fiz uma coleção com fitas do Bonfim, mas também eu usei fitas de cetim. Depois eu vou mostrar para vocês uma peça que eu fiz, tá? Para que você veja essa mistura, como fica lindo. Então, assim, as fitas você tem de várias larguras, né? De vários tamanhos também. E aqui, ó, tem com uma textura. Tá vendo? É mais texturada essa daqui. Não dá para ver muito, gente, mas é importante mostrar. Essa daqui também é super diferente, ó, que linda. Dá para fazer um detalhe assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Preferência na frente do seu olho. Aqui, né? Aqui, pronto. Aqui tá legal aqui. Ó, gente, essa tem uma transparência, é bem linda para fazer detalhe, tá bom? E assim, ó, uma dica que eu te dou, sempre que você for no armarinho comprar qualquer coisa, pega uns pedacinhos do material que tem lá que te agrada, e aí você pode fazer um caderninho, um álbum, com todas essas referências e o nome de cada aviamento, para que quando você for confeccionar alguma peça, você já tenha lá no seu acervo, já saiba. E também isso ajuda muito no processo, sabe? De criar, ajuda demais. E ainda falando de fita, gente, olha só. Essa aqui é a fita do Bonfim, tá? Essa fita eu comprei de um fornecedor lá de São Paulo. Aqui, a de Salvador não tem essa qualidade, sabe? E essa durabilidade. As peças que eu confeccionava era com essas fitas. Eu fazia um tecido e depois criava várias coisas. Bolsas, calçados, caftans, saída de praia, necessaire, tudo que você imaginar eu fazia. Até a almofada. Então, assim, ó, eu amo fita, né? Aí eu fiz essas combinações aqui e ficou incrível. Eu sempre costurava e costuro com o zigue-zague. Eu uno uma fita na outra e aí eu formo o tecido. E, gente, vou mostrar. É porque a costura tá pequena. Aqui. Porque a câmera procura o seu olho. Se você o seu olho, ela vai para o que tiver na frente, tá. Entendeu? Tá dando pra ver, gente? Posso ir até mais perto. Ó. E aí eu fazia esse tecido e criava várias estampas, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma peça que eu fiz com a fita e misturei também com a fita de cetim. Esse foi um aviamento que eu criei uma identidade própria para chamar atenção, né? Para mostrar e para me comunicar com o mundo através do meu trabalho. Então, assim, foi uma época assim, muito legal. Essa coleção que eu fiz foi de 2012 e eu vou mostrar para vocês agora. Olha, gente, deixa eu tirar essa câmera. Olha que linda! Eu misturei aqui a fita de cetim, tá vendo? Com a fita do Bonfim. E assim, essa saia, ela demorou assim, tipo, acho que foi um mês para poder bordar ela toda. E é tipo, eu cortei a saia e aí fui bordando, né, a parte de baixo. Vocês estão vendo, gente? Vou mostrar aqui mais de perto o acabamento dessa saia. Ela tem um zíper na lateral, ó. Um zíper invisível. Ela é feita numa malha bem encorpada, uma malha de algodão, que dá esse movimento assim, pesado, sabe? Ela não é totalmente godê, ela é um meio godê. Tá vendo? Deixa eu ir mais perto. Eu posso ir mais perto. Só deu pra ver. Não deu pra ver? Agora eu vou mostrar a costura de dentro. Ah, é? Ah, vocês acham que eu não vou mostrar a costura de dentro? Eu vou mostrar, gente, o acabamento, como eu faço das fitas. Olha como fica dentro. Olha, gente, isso. Tem que parar um pouco, né? Vou parar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, foram um mês para fazer essa saia. E foi muito legal. A gente misturou, eu misturei aqui, ó, as fitas e ficou incrível, gente. Vocês gostaram? Façam teste, gente, com a fita de cetim e outros elementos também, porque isso faz com que a gente vá criando, sabe, coisas diferentes.
Deixa eu colocar aqui e a gente já volta, tá? Eu vou mostrar mais referências para vocês. Cadê? Peraí. Depois de unir as fitas, coloca algum outro pano embaixo do tecido formando com as fitas? Não, gente, ó, assim, ó. Eu não uno primeiro as fitas. Eu uno as fitas em cima de um tecido, tá? Em cima de uma estrutura, que pode ser um tricoline, sempre tecido de algodão, tá? Um tricoline, pode ser um ombrim, tecidos que tenham resistência. Esse daqui, por exemplo, é um algodão cru, bem grosso, porque eu fiz um teste para fazer uma ecobag, para fazer uma linha de ecobags que eu fiz, né? Então, assim, esse teste super funcionou. E eu sempre faço teste, gente. Sempre façam testes, tá? Do tecido que você vai usar, da experiência que você vai usar. Inclusive, gente, eu não coloquei aqui para vocês verem essa coleção que eu fiz com as fitinhas do Bonfim. Eu sei que já tem gente aqui que conhece, mas é importante. Tem outras pessoas também que não viram ainda. Você pode colocar, amor, aquele videozinho? Posso. Por favor? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. E, ó, não reparem, porque a professora de vocês está diferente nesse vídeo, tá? Porque tem muitos anos e hoje eu sou uma mulher muito empoderada, assumi os meus cachinhos. Vamos lá, eu dei spoiler, olha eu dando spoiler aqui do vídeo. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês viram como eu tô bem diferente? Viu então, meu bem, como eu faço a junção das fitas? É bem minucioso. Na época eu tinha várias máquinas industriais. Essa máquina que eu usava para costurar as fitas era uma máquina semi-industrial, tá? Mas era uma máquina industrial, uma cinja semi-industrial que também costura zigue-zague. Tá? Tem os tamanhos dos zigue-zagues e só essa máquina cinja semi-industrial que tem um ponto de zigue-zague, tá? E aí a gente fez todo um investimento para poder fazer essas estampas assim com tecido e ficou bem bonito, né, gente? Vocês gostaram? Cadê os comentários das meninas, amor? As fitas sintéticas no tricoline não vai encolher? Não, gente, não encolhe não, tá? Não encolhe não. Eu já fiz esses testes, é porque assim, ó, a fita que eu uso, ela é uma fita mais resistente, tem um toque muito bom. Não é as fitas comuns que vendem, sabe? São fitas feitas assim para estampar mesmo peças de roupa. E a durabilidade dela também é muito boa. Então, com essas fitas eu fiz até calçado, gente. Sandálias e também sapatilha. Nossa, foi uma febre na época. Foi muita coisa que eu criei.